Pense nos produtos que você usa no seu dia a dia, desde o que você come até o celular. Você sabe como eles são fabricados? E principalmente como eles são descartados? A forma como a gente produz e descarta milhares de produtos está acabando com os recursos do planeta. E aí, quando eu digo acabando, eu quero dizer que eles estão mesmo esgotando com os recursos do planeta. E que esse sistema baseado na lógica de extrair, produzir, consumir, descartar, que domina a economia global, não funciona já há bastante tempo. Esse modelo é conhecido como linear. Ele exige novas matérias-primas virgens constantemente, ao mesmo tempo em que acumula montanhas e montanhas de resíduos num ritmo insustentável. E você já sabe, né? Isso pressiona os nossos ecossistemas, o que causa danos irreversíveis e ameaça a vida do nosso planeta. Resumindo, é um modelo de via única que pensa só no hoje e não no amanhã. E é claro que existe sim uma via dupla, a economia circular, que propõe preservar o valor dos materiais pelo maior tempo possível. E aí você pode estar se perguntando, como? A ideia é recolocar esses materiais de volta nos ciclos econômicos. Trata-se de usar reutilização, reciclagem, remanufatura ou recuperação energética, que reduz a demanda por novas matérias-primas, gera menos resíduos e recupera os valores dos materiais. E o Brasil já é uma referência global em circularidade, e um passo decisivo foi dado em maio de 2025, quando foi aprovado o Plano Nacional de Economia Circular. É um plano que consolida o compromisso do país com um sistema de produção e consumo baseado no reaproveitamento e regeneração ambiental, que tem tudo a ver com o agronegócio, né? Um destaque que até referência é o Sistema Campo Limpo, que reúne agricultores, indústrias e governo para dar um destino correto para as embalagens vazias de defensivos agrícolas. Em mais de 20 anos, esse sistema de logística reversa deu o destino correto para mais de 800 mil embalagens. E aí 95% de todas as embalagens desses produtos que circulam no país são reciclados, o que garante que esses resíduos sejam transformados em novos produtos, como tubos para a construção civil. É a prova na prática que reduzir o descarte não é suficiente. E sim, reinserir o resíduo gerado na cadeia produtiva, recuperando o seu valor. E esse reaproveitamento de resíduos está presente na agricultura regenerativa, que o Brasil é líder. Em vez de descartar, a sobra da colheita vira energia e matéria-prima valiosa. Vamos de exemplo então? A cana-de-açúcar, a palha e o bagaço viram bioeletricidade. A vinhaça, rica em potássio, volta para o campo como biofertilizante. O etanol da cana já é um pilar estratégico da nossa matriz energética. Também tem o milho, a palha e o sabugo, que são usados como etanol de segunda geração e uma das principais práticas da agricultura regenerativa. O plantio direto, que eu já falei bastante por aqui, né? A casca do milho e a soja geram biogás e biodiesel, o que diminui a nossa dependência em combustíveis fósseis. Tudo isso deixa claro que a produtividade e a sustentabilidade podem e devem andar juntas. Quando o nosso agronegócio brasileiro integra a circularidade, a bioenergia e a agricultura regenerativa, o país tem toda a capacidade e condições para se consolidar como referência global na transição para um futuro mais sustentável.